Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com o seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Começando mais um Inspirando Cast. Nessa semana, essa edição é especial. É uma edição que a gente não tem normalmente durante a semana, a gravação na quarta-feira, devido realmente a uma homenagem importante e que nós entendemos que temos que fazer e temos que falar sobre o tema tão importante. Então, para começar, vamos fazer aqui uma introdução um pouco mais acadêmica, né? Batista, em 2002, considera a hospitalidade um modo privilegiado do encontro interpessoal marcado pela atitude de acolhimento em relação ao outro. É a abertura da consciência para fora de si, testemunhada por outra pessoa. Greenover, 2005, analisa a cidade para definir hospitalidade, considerando que, quanto maior for a sua legibilidade, mais hospitaleira ela será, facilitando o acesso de todos ao turismo, inclusive com as mais diversas deficiências, sendo essa uma atitude essencial para garantir a integração da pessoa deficiente ao ambiente em que ela se encontra e com os envolvidos no processo. Portanto, não há como desassociar a hospitalidade da inclusão ou acessibilidade. Para Paula, em 2004, abre aspas, o reconhecimento de que a hospitalidade é uma via de duas mãos, devendo existir respeitabilidade mútua para criar o clima hospitaleiro a ser experimentado por todos, ou seja, a construção e a manutenção da hospitalidade no turismo implicam envolvimento de todos nesse processo de mudança, assim como preconizam a inclusão social. Ou seja, como eu disse, a hospitalidade pode ser definida também por acessibilidade. Ela se constitui na legitimação da igualdade entre todos e é a efetivação do direito que cada cidadão tem de ir e vir, de tomar as próprias decisões e de ter a melhora da qualidade de vida. Uma sociedade inclusiva implica compreensão da diversidade humana que garanta às pessoas com deficiência uma vida autônoma e independente, em que elas tomem as próprias decisões e assumam o controle de suas vidas, quebrando estigmas presentes na sociedade. Rafael Leite, então, introduza e apresente a nossa mais importante convidada do mês de abril. Muito obrigado, LG. E eu vou dizer que a gente está muito emocionado em gravar o Inspirando Cast de hoje, podendo homenagear os mais de 2 milhões de autistas do Brasil e 70 milhões pelo mundo. E para brilhantar esse bate-papo, convidamos nada mais, nada menos que a mãe de um anjinho de 5 anos, o querido Arthur, que também tem autismo. E a convidada resolveu estudar o autismo para lidar da melhor forma possível com o filho, e ela virou especialista em capacitar profissionais para atender pessoas com TEA, né? Que é o transtorno de espectro autista, e criou a premiada Incluir Treinamentos junto com a Maria Luísa. Muito lindo isso, né? Administradora, palestrante e, vamos dizer assim, blogueira do @mamãequeviaja. Sigam ela no Instagram. Estudou no Child Behavior Institute de Miami, se especializando em intervenção precoce do autismo. A Amanda é a primeira brasileira a receber a certificação de profissional de viagens certificada em autismo pela International Board of Credentialing in Continuing Education Standards. Seja muito bem-vinda, Amanda. E fale para quem está nos escutando como podemos ter mais hospitalidade com esses anjinhos autistas. O microfone é todo teu, Amanda. E muito obrigada, gente. Obrigada pela apresentação. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Venho acompanhando os episódios e achei um trabalho muito legal, muito importante para o mercado, para o setor.
E fiquei muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre autismo, sobre acessibilidade para o autismo, dentro do turismo e do lazer. Então, vou começar contando um pouquinho da minha história, como que eu cheguei nesse negócio, né, de capacitar profissionais. Eu sou mãe do Arthur, o Arthur tem 5 anos hoje, e nós recebemos o diagnóstico quando o Arthur tinha 20 meses. Foi um diagnóstico precoce, não é muito comum o diagnóstico precoce, mas o Arthur foi um bebê prematuro, a seus 32 semanas, com 1,4 kg, bem pequenininho, ficou 1 mês na UTI. Então, ele tinha alguns atrasos da prematuridade e eu achava que ele não falava ainda, porque ele era prematuro, né? São 2 meses de atraso. E eu tenho um blog que chama Mamãe que Viaja, e eu criei ele quando eu estava gestante, justamente para dar dicas de como viajar com o bebê e economizar. Esse era o meu maior objetivo. E eu criei o blog Mamãe que Viaja, e o meu filho nasceu antes do tempo, mudou toda a minha programação, e a Mamãe que Viaja não viajava nada, porque o menino era muito pequeno. Eu só fui viajar mesmo, primeira viagem de avião, porque eu já tinha 1 ano e meio, né? Ele era muito pequenininho, então viagem de avião foi de 1 ano e meio, e eu fiz essa viagem, um tour pelo Nordeste inteiro, descendo no Nordeste, 17 dias descendo no Nordeste, com um bebê de 1 ano e meio, então assim, para dar dicas de mãe de como era possível fazer essa viagem com um bebê de 1 ano e meio. E no final da viagem, São Miguel dos Milagres, o Arthur teve uma convulsão febril, de quase 10 minutos de convulsão. Nós estávamos a 60 quilômetros de qualquer UPA, qualquer estabelecimento médico, e voltamos para São Paulo depois, no final da viagem. Ele já tinha tido, né, outra crise, 2 crises convulsivas de febre. E eu falei assim, não acredito, eu achei que já tinha passado, ele já estava tomando a medicação. E eu falei, bom, então a gente vai ter que voltar no neuro. E aí, quando eu fui passar em outro neuro para falar sobre as convulsões febris, eles me deram um diagnóstico do pé. Eles começaram a fazer perguntas que ninguém tinha feito para mim. Você aponta? Eu, não. Ele mostra a barriga? Não. Ele mostra o pé? Ele manda beijo? Não. Manda tchau? Não. Ele não fazia contato visual, e eles perguntavam, quando ele quer alguma coisa, ele pega a sua mão, leva? Eu falei, você sabe disso? Assim, ele às vezes você acha que ele é surdo, você chama, ele não atende, meu Deus, é isso mesmo. Olha, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. A sigla é TEA, Amanda? TEA, mas fala TEA, transtorno do espectro autista. E eu achava que o autismo era a criança que ficava se balançando, né, que não falava e vivia no mundinho. E meu filho era super simpático, ele dava risada, ele já andava, então eu não conseguia imaginar ele sendo uma pessoa autista. E para sair da fase de negação, que é uma fase que a maioria dos pais entra, quando a gente não quer realmente aceitar que o nosso filho tem alguma deficiência, eu fui estudar. E aí eu fiz a especialização em intervenção precoce do autismo. E no primeiro módulo estava lá escrito marcos de desenvolvimento. E eu vi que mesmo ele sendo um bebê prematuro, ele tinha características dentro do espectro. Então eu comecei aí a minha fase que eu chamo de aceitação. Eu entrei depois numa fase muito pesada de ansiedade para conseguir terapias, para descobrir como que eu poderia ajudar meu filho. E eu comecei a estudar para aplicar as terapias nele, estudar a terapia ABA, que é uma terapia que chama Análise do Comportamento Aplicada, a terapia que tem padrão ouro de eficiência para o tratamento do autismo. E depois que já estava passando uns 8 meses, mais ou menos, falei, bom, agora eu vou voltar a viajar, né? Essa mamãe que viaja não viaja nunca. Eu falei, bom, agora vamos viajar. E aí lá foi eu para viagem depois do diagnóstico de TEA, e meu filho ficou 3 dias sem tomar banho. Ele não entrava no banheiro do hotel, ele tinha crises terríveis, ele gritava, chorava, ficou só no lencinho, e eu falei, meu Deus, como é que faz para viajar com uma criança autista? Porque em casa era o banheiro, em casa o banheiro é normal, né? Normal, só que o banheiro do hotel era escuro, o chuveiro era forte, era um ambiente que ele não conhecia. Então eu não sabia
como lidar, né? E depois nós fomos num passeio, nós fomos num aquário, e o Arthur já sabia falar todos os nomes dos animais marinhos, todos. Ele sabia falar foca, peixe, tudo, ele sabia identificar, e só que ele chegou no aquário e ele só rodava, fazia ecolalia, que é e rodava e corria, e eu falava assim, meu Deus, o menino não consegue aproveitar o lugar. E todo o passeio do aquário, ele ficou mais ou menos 1h30 dentro do aquário, e ele não falou nenhuma palavra. Ele estava extremamente desorganizado. E eu não sabia por que ele não estava curtindo aquele passeio. Então eu fui procurar material para... Falei, gente, eu preciso aprender a viajar com meu filho. Como é que viaja com uma criança autista? Entendi. E aí eu fui procurar e não tinha material no Brasil. E eu encontrei a IBCCIS, que é um órgão que certifica os parques de Orlando, SeaWorld, Discovery Cove. E então eu fiz a certificação, sou a primeira brasileira certificada em autismo para viagens. Eu falo que eu não queria ser a primeira, eu queria ser a milésima. Eu não queria que outras pessoas já tivessem feito isso. Quantas mães não passaram por isso, né, antes? Só que assim, a questão do autismo, a gente tem tanta urgência na saúde, na educação, e a parte do lazer é uma coisa que as mães acabam deixando, as famílias acabam deixando. Por quê? Porque a gente consegue viver sem viajar, sem passear, mas a gente não consegue viver sem educação e sem saúde. Boa. As pessoas acabam deixando. E depois de estudar, eu falei assim, bom, agora eu preciso de viajar. Porque agora eu sei viajar com meu filho. Autista, agora eu fui viajar. E eu cheguei num hotel, toda feliz e animada, fazendo tudo que eu tinha aprendido, né? Porque assim... quando a gente viaja, a gente tem uma quebra de rotina muito grande, então é muito importante a previsibilidade, a adaptação de ambiente. Então eu levava tudo que eu pudesse adaptar ao ambiente. Então o banheiro, eu levava todos os brinquedos dele, levava uma banheirinha inflável, montava o banheiro, apresentava o banheiro para ele antes de ligar o chuveiro. Então, assim, eu aprendi como fazer para adaptar os ambientes, quarto, sala. Viajava com a casa inteira. Mas eu conseguia, já estava conseguindo viajar com meu filho. E aí, nesse hotel que eu cheguei, eles me deram uma fichinha para preencher, né? Quando a gente chegou lá, estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? A fichinha da recreação. Eu falei, nossa, que bacana, né? Estão interessados. Eu escrevi, meu filho não fala, não atende a comando. Fiz uma cartinha assim, entreguei para a menina da recreação. E quando ela pegou, ela falou assim, então, como ele é autista, ele não pode brincar. Que a gente não sabe como lidar. Caramba. Eu falei, então não era para inclusão? Era para exclusão? Se eu não tivesse falado, ela não ia saber. O autismo não tem cara, não tem nada visível. E aí eu voltei com essa ideia, eu falei assim, meu Deus, eu treino os hotéis para receber famílias com bebês. Depois que eu criei o blog Mamãe que Viaja, eu criei um selo Baby Friendly, onde eu ajudava os hotéis a criarem como receber uma família com bebê, o que ele precisa fazer, como que é essa possibilidade através do blog Mamãe que Viaja. Eu falei assim, agora eu preciso treinar os hotéis para receber família de pessoas autistas. E guardei a ideia, porque eu estava trabalhando num projeto super grande, e guardei a ideia, comentei com a psicóloga do meu filho, que é a Maria Luísa, e guardei a ideia. Passado alguns meses eu fui fazer um exame de ressonância magnética, era com 8 horas de jejum, então eu levei ele dormindo, porque eu não queria que ele acordasse, porque não tem como negociar, falar, olha, você não vai tomar o leitinho, porque você vai fazer... Não tem negociação, não tem combinação, e daquilo ali podia surgir uma crise, e eu levei ele dormindo, coberto a cabeça, e fiquei lá meia hora esperando na recepção do laboratório. Eu falei assim, olha, moça, você pode ver pra mim, por favor, porque eu não queria que ele acordasse, ele já tá esperando aqui, ele tem direito ao atendimento prioritário, ele é autista. E aí a menina do laboratório falou assim, então, mas a prioridade é só para quem tem deficiência. Eu falei, então quer dizer que essa mulher, que é gerente do maior laboratório de São Paulo, nós estávamos indo fazer um exame de R$4.500, ela não sabe que o autismo é uma deficiência. Eu voltei para casa de novo, falei, Malu, lembra que eu falei da gente treinar os hotéis? A gente precisa treinar os hotéis, os laboratórios, treinar... O planeta. Todo o mundo precisa ser exatamente.
O mundo. E aí, o que eu fiz? Guardei a ideia de novo. Porque eu estava trabalhando em outro projeto. E, passado mais alguns meses, eu fui procurar a escola do meu filho. A primeira escola que ele teve após o diagnóstico, quando ele tinha 2 anos, a diretora disse que todas as crianças para ela eram especiais. Que se eu precisasse de alguma coisa a mais, que eu procurasse uma outra escola. Eu falei, então eu vou tirar meu filho daqui. Ela não pode dizer isso, tá? Ela precisa atender meu filho, mas eu não tinha força para brigar com a escola. Eu estava num processo de aceitação, de muita tristeza, de ansiedade. Então, eu falei, bom, ok, então eu vou procurar uma outra escola. Eu fui na primeira escola, a escola era linda, tinha horta, tinha coelhinho. Eu falei, o Arthur vai amar. E aí, tudo certo, eu vou colocar meu filho aqui. Quando eu falei que ele era autista, não tinha mais vaga. Nada. Aí eu falei, meu Deus, vamos para outra escola. A escola tinha judô, tinha inglês, bilíngue, perto da minha casa, um sonho de escola, galinha. Quando eu falei que era autista, acabaram as vagas. Caramba. Isso é muito comum, principalmente em escolas particulares. Ela fala assim, então aqui a gente já tem uma criança, a gente não consegue dar mais. Ou eles falam que eles não têm treinamento, que não sabem lidar, que é legal procurar uma escola que já tem especialização. Eles tiram o corpo fora, apesar de não poderem fazer isso. E aí eu fui na terceira escola, a escola falou, não, claro, a gente aceita, né? Nós já tivemos crianças autistas aqui. A gente não tem nenhum treinamento específico, mas a gente aceita. Eu falei, mas vocês aceitam o treinamento? E eles falaram, a gente aceita. E aí foi onde nasceu a Incluir Treinamentos, que é a minha empresa hoje. Nós treinamos a escola do meu filho, professor, monitor, cozinha. Que incrível isso. Incrível. A inclusão dele. E eu falei assim, gente, as escolas são quem mais precisa. Com certeza. As crianças ficam lá 5 horas, 8 horas. Depois de casa, as escolas é o que mais precisa de capacitação. E aí eu então falei, Malu, a gente precisa ir atrás das escolas para falar que a gente tem essa capacitação. Qual que é o diferencial da nossa capacitação? Nossa capacitação é baseada na análise do comportamento aplicada, que é a terapia ABA. A terapia ABA tem padrão ouro de comprovação científica que funciona para autismo, para o tratamento de autismo. Porém, é uma terapia muito cara, ainda não é popular no Brasil. Então, 1 hora de terapia é mais ou menos R$150 a hora. E a principal premissa dessa terapia, para ela funcionar, é a intensidade. Intervenção precoce e intensiva. Então, é indicado que a criança faça de 20 a 40 horas por semana. Pesado, hein? Vezes R$150, vezes 5, vezes o mês. Não dá. Quando a gente recebe diagnóstico, que eu recebi diagnóstico, a maior preocupação minha era como eu vou fazer para o meu filho se desenvolver. Não tenho R$28 mil para pagar de terapia por mês. Claro. Então, o que eu fiz? Eu fui aprender. Então, eu tinha uma supervisora, ela me ensinava e eu aplicava terapia no meu filho 3 horas por dia, todos os dias. Foi assim que eu ensinei o meu filho a fazer contato visual, a falar, a contar, a imitar. Só que não são todas as famílias que têm esse acesso, né? Então eu falei assim, gente, a gente precisa treinar os professores, porque os professores precisam saber lidar com esses autistas, saber prevenir comportamento inadequado. Então eu fui procurar as escolas, visitei algumas escolas, apresentei o projeto de capacitar os professores para a inclusão de autistas. Não tem empresas que fazem isso, nós somos a primeira do Brasil. E aí uma das escolas que eu fui, o diretor me falou assim, mas é que se a gente capacitar, aqui vai encher de autista, né? Meu Deus. Meu Deus! Você não ouviu isso, não? Não, ouvi. E não foi pouca, não. Até hoje, eu fechei uma escola. Eu falei já com mais de 400 escolas. Eu ia te perguntar... Só uma escola, Amanda? Não, mas depois do nosso podcast, não é possível. O Inspirando Cast vai multiplicar isso, Amanda. Escolas, muitas delas não estão interessadas. Para ela é mais fácil dizer que não tem capacitação do que se capacitar para aceitar os autistas. Então, assim, o trabalho que a gente faz seria muito importante para as escolas. Essas escolas não querem. Eu descobri que elas não queriam ser capacitadas, porque para ela é mais fácil e mais barato dizer que não tem
capacitação. E eu me desencantei com esse negócio da escola. Eu falei assim, bom, então vamos pro lado que eu mais gosto, que é o turismo. E eu senti muita dificuldade de encontrar lugares capacitados. E nós fomos convidados para fazer uma apresentação no Sindepat, um summit em Brasília. E lá começou a nossa primeira vez que a gente falou sobre acessibilidade para autismo do turismo, né? Explicar um pouquinho que essas famílias também precisam viajar. E o turismo acolheu. Por quê? Porque, assim, o turismo, quanto mais capacitação, excelência de atendimento, hospitalidade o lugar tiver, é isso que vai fazer a diferença dele do outro mercado, do outro parque, do outro hotel. Então, trabalha com diferenciação. E aí nós começamos a procurar turismo, recreadores. Então, nós treinamos 5 turmas de recreadores, mais de 200 recreadores no Brasil. Nós fizemos capacitação em BH, fizemos capacitação de recreadores em Brasília, recreadores que trabalham com hotéis, que trabalham com festas. Os recreadores também aceitaram muito bem, porque falaram, Amanda, a gente já tem essas crianças, a gente não sabe o que fazer com eles nas festas, nos eventos. Exatamente. Principalmente de escolas, né? Nas festas de buffet, você fala, nos buffets, nas casas de festa, né? Buffets, escola, casa, principalmente hotéis, essas crianças estão lá, só que eles não conseguem incluir. Então, nós usamos bastante capacitação Então, voltamos para essa área do turismo, né? É uma área que realmente precisa. Por quê? O lazer, o turismo, as viagens, elas não são... Hoje, eu, por exemplo, não viajo por luxo, né? Eu não viajo para compras, eu não viajo para tirar... Eu viajo para sanidade mental. Total. O lazer é importante para a família, para a sanidade mental, é para a gente poder sair disso aqui que a gente vive o tempo inteiro. Essa luta diária que você tem aí, né, Amanda? Esse cuidado especial, né? Cuidado especial. Cuidado especial? Okay. Cuidado. Assim, isso. Então, o dia inteiro... depois a gente vou contando mais um pouquinho para vocês sobre como são esses cuidados, e agora em tempo de pandemia. Tá. Então, assim... O lazer é muito importante para a família da pessoa com deficiência e para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem direito também de viajar, concorda? Eu também sou filha de Deus. E falando em direito, Amanda, só para eu não esquecer, eu queria que você me deixasse claro para quem está ouvindo, quem está escutando a gente também, quando você fala em direito, a gente fala de lei, né? E qual é a diferença da lei que saiu em 2012, né, a 12.764, com a lei do ano passado, 13.977, a lei Romeu-Mion? Já não tinha uma lei do autismo? O que foi essa outra? Na verdade, a lei de 2012 chama Lei Berenice Viana. Ela é a política de proteção, né, a pessoas com transtornos do espectro autista. Então, é uma lei completa que fala da política de lazer, saúde, educação. Ela fala de todo o contexto, o que o autista tem direito, e é uma lei muito importante, porque através dessa lei que o autista foi considerado uma pessoa com deficiência. Então, o autista é uma pessoa com deficiência desde 2012, da Lei Berenice Viana. Ele tem o mesmo direito de uma pessoa com deficiência física, visual, auditiva, intelectual. E a lei de 2020, que foi essa lei Romeu-Mion, ela instituiu a carteirinha de identificação do autista, SPE, onde a gente ainda não sabe, porque não foi regulamentada, né? A pandemia deu uma bagunçada, mas os estados vão emitir essa carteirinha. Então, essa carteirinha a gente pode comprovar que a pessoa é autista, porque hoje a gente só tem os laudos, a gente não tem nenhum órgão, a gente não tem uma comissão que certifica que uma carteirinha para dizer que aquela pessoa é autista. Então, ele criou essa lei em 2020, mas ainda não está regulamentada. Então, a gente ainda não tem os lugares que vão emitir essa carteirinha. Então, ela acrescentou na lei, na lei de 2012 essa carteirinha. Entendi. Outros tipos de deficiência, já existe esse documento, Amanda? Sim, tem carteirinha de pessoas com deficiência visual,
pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência auditiva, Legal. Já tem, né? Então, o autismo é muito importante porque o autismo não tem cara, não é uma doença visível. Sim. Então, mas é uma pessoa que precisa também, por exemplo, de um atendimento prioritário. Então, o ideal seria que nós tivéssemos essa carteirinha o quanto antes. Então, legal. Então, é um projeto importante, então, né, para regulamentar daí, né? Isso. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre o lazer, porque eu sei a importância que isso tem na vida das famílias. Só que para pessoa autista, para criança autista, às vezes é muito difícil sair de casa, né? Porque tem um monte de questões que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da pessoa com deficiência, né? Tá. Que eu falei para vocês. Então, assim, o autista, ele é uma pessoa com deficiência desde 2012. Quando a gente fala de deficiência, nós não temos hoje uma quantidade de pessoas. A gente não sabe exatamente quantas pessoas que têm deficiência no Brasil. Né? A gente tem uma estimativa pelo censo de 2010, que é um censo antigo, que indica que 24% das pessoas têm algum tipo de deficiência. 24% das pessoas do Brasil são mais de 45 milhões de pessoas. Se a gente for fazer uma viagem agora com um parque, com um hotel, um avião, um ônibus, a gente tem, por exemplo, dentro de um avião, se tem 100 pessoas, a gente tem 24 pessoas com deficiência ali. A gente tem 100 pessoas, 100 famílias no hotel, a gente tem 100 famílias que têm pessoa com deficiência ali. Não são essas pessoas. Elas existem, né? São pessoas com deficiência, mas elas não estão inseridas. Exato. Elas não estão inseridas. Não sai de casa. Sai porque falta acessibilidade, porque falta inclusão. É muito difícil. Assim, eu tenho... Vou entregar a minha idade, tá? E vocês falam que não parece, tá? De corta. Eu tenho 38 anos. Não parece. Novíssimo, nem parece. Obrigada. Eu cresci desde a primeira série até o colegial, né? Porque foi quando falava colegial, não era ensino médico. Até a faculdade, não tive nenhum colega de classe com deficiência. Então, será que não era identificado, Amanda? Eu penso muito nisso, sabia? Por exemplo, hoje você vê uma quantidade de gente com TDAH. Meu filho é um deles. E eu vejo as mesmas atitudes, os comportamentos tal, que eu tinha com amigos e eu mesmo quando era criança. Mas será que a gente tinha essa facilidade tinha essa dificuldade de ter diagnóstico, talvez? Sim, com certeza. Além da dificuldade de diagnóstico, as pessoas, dependendo do grau da deficiência, né? Essas pessoas a gente tinha o serviço manicomial. Autistas severos eram internados em manicômios. Eles não tinham terapia. Isso até poucos anos atrás. É verdade. Isso é bem recente. Eu cresci, eu sei que eu tinha um vizinho e hoje eu tenho certeza que ele era autista, mas ele não era verbal, assim, ele nunca foi na escola, ele não ia nem no mercado com a mãe, só ficava no portão se balançando, eles não eram incluídos, então assim, as pessoas com deficiências não eram incluídas. Hoje, graças a Deus, a gente saiu do que a gente vivia. E a gente tem falado mais sobre diversidade, tem as leis. A lei Berenice-Piana tem 8 anos. Até 8 anos atrás, os autistas não eram considerados pessoas com deficiência. Eles não tinham direito a um acompanhante na sala, eles não tinham de aula, eles não tinham direitos de atendimento prioritário. 8 anos atrás. É muito recente, né, Amanda? É tudo muito recente, né? Muito Imagina. Recente. O que é isso? Atraso. Esse atraso, o Brasil é um atraso muito grande. A gente tem uma acessibilidade é muito atrasada, a gente tem as leis, a gente tem leis de cotas que até hoje não são cumpridas. Então, o atraso do Brasil em relação à inclusão e acessibilidade é muito, muito grande. Então, a gente precisa
realmente falar mais sobre deficiência, a gente precisa aprender a ensinar os nossos filhos. Essas crianças, elas já estão em sala de aula. Então, assim, é importante que o seu filho conviva com o meu filho. Ele vai conviver agora com o meu filho, porque meu filho está inserido na escola regular. Hoje ele tem os direitos. Então, a gente precisa falar sobre isso. Quando a gente fala sobre autismo, ainda é um assunto novo. Né? Se a gente for falar, as pessoas falam assim, agora está falando mais sobre autismo. Sim, está falando mais sobre autismo. Não é uma moda, tá? Não é assim, agora está na moda todo mundo ser autista, virar autista. Falo que assim, se você não conhece um autista, você não tem ninguém na sua família, provavelmente você conhece alguém que tem um filho autista, né? Hoje a gente já está nesse... E a prevalência do autismo tem aumentado, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nós não temos dados estatísticos de autistas no Brasil. Então a gente usa os dados da ONU, né, que estimam que 1% a 2% da população mundial tem autismo. Foi por isso, foi de lá que eu peguei esses dados, assim, por isso que dava em torno de 2 milhões no Brasil. Isso, da ONU, que é o que a gente usa. A prevalência nos Estados Unidos, ela é muito mais acompanhada de perto, né? Então, lá o CDC, eles acompanham desde 2004, e em 2004 era 1 a cada 166 pessoas. Em 2020, eles fecharam esse número em 1 a cada 54 pessoas. Caramba, reduziu pela metade, basicamente. Aí. 1/3 já. Aumentou. Não, então, mas reduziu a diferença em quase 2 vezes, né? Então, assim, esse aumento, né, da prevalência, principalmente ele se dá por conta do aumento do diagnóstico. Então, há 10 anos atrás, era muito mais difícil fazer o diagnóstico. Hoje nós já temos mais profissionais capacitados, mais profissionais habilitados para fazer o diagnóstico. Por quê? O diagnóstico de autismo, ele é clínico. Não tem nenhum exame que fala nem genético, nem de ressonância, que fala que a pessoa é autista. O que a gente sabe é que é uma predisposição genética. A pessoa nasce, 90% das pessoas nascem com essa predisposição genética, mas também tem fatores ambientais, que são fatores que são risco para que essas pessoas sejam autistas, né? Por exemplo, anoxia neonatal, quando a mãe tomou, faz uso de valproato, que é uma medicação para epilepsia, quando a mãe às vezes faz uso de drogas, também tem mais risco, prematuridade, então tem um risco grande de prematuros. Então, tem alguns fatores ambientais que podem colaborar para que a criança seja autista, para que a pessoa seja autista, mas ninguém sabe. Então, assim, tem vários genes, mas ninguém sabe qual que é o gene. Não é uma coisa que dá para parar. Então, a gente precisa mesmo se capacitar para atender, porque a tendência desse número de autistas é só aumentar. Principalmente... Não, muito bom, Amanda. Eu acho que até, os nossos colegas do trade aí, do turismo, da hotelaria, de parques aquáticos e parques em geral, estão curiosos para saber assim as principais dicas, né, as principais orientações. Claro que tem todo um curso, né, que você vai falar mais para frente, mas as principais dicas, né, para as pessoas terem ser mais hospitaleiro, realmente assim, ter mais hospitalidade, para mais carinho para receber as pessoas com autismo. Então, assim, antes da gente falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre esses números, né? Ainda continuando falando em números. Tá. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas, né, estimados, que hoje não tem nenhum serviço especializado. Não tem locais, estabelecimentos, hotéis, parques, restaurantes preparados para receber essas pessoas. Né? Tem uma pesquisa do CCIS, que é um órgão que certifica os parques em Orlando, nos Estados Unidos. Eles fizeram a pergunta para mil famílias: vocês costumam viajar em famílias? E eles responderam, 87% responderam que não. E fizeram outra pergunta: vocês viajariam mais se tivessem opções de locais certificados?
e 87% responderam sim. E sim. Fizeram uma outra pesquisa. Você está satisfeito com as opções atuais de viagem e lazer para famílias com pessoas com autismo? E 97% das pessoas disseram que não. Então, assim, a gente sabe que tem um público que viajaria, que passearia mais, que curtiria mais o turismo se tivesse lugares especializados, capacitados para receber essas famílias. Uma coisa que o mercado não vê é que nós somos consumidores. Né? As pessoas com deficiências consomem, nós não somos dependentes do governo. Tem uma ajuda do governo que dá para o BCP para pessoas que têm baixíssima renda, mas isso são pouquíssimas pessoas que recebem. A gente fala de números, né, no Brasil. Então, pessoas com deficiência não são pessoas que não são consumidores, não são pessoas dependentes do serviço público. Nós temos dinheiro, não muito, tá, gente? Dinheiro a gente não tem. Mas, assim, nós compramos roupas, nós viajamos, nós passeamos, e a gente faria isso muito mais se nós tivéssemos lugares especializados. Claro. Nessa pesquisa do BCCIS, eles descobriram que 262 bilhões são gastos em serviços relacionados ao autismo nos Estados Unidos. 262 bilhões por ano. Então, o que a gente precisa? As pessoas com deficiência, as pessoas autistas, precisam que o mercado reconheça essa pessoa como um cliente, né, como consumidor. E você pode agregar valor ao seu negócio através da inclusão. Não só pela parte social, mas para aumentar a participação no mercado, gerar receita, gerar diferenciação. Quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas pensam automaticamente em quê? As pessoas pensam aí, meninos? Acessibilidade. Cadeira de roda, né? Cadeirante, né? A pessoa fala. Cadeirante, rampa, banheiro adaptado. Só que para o autismo, a gente não precisa de adaptações físicas, na maioria das vezes. A gente precisa de atitude, de tirar as barreiras atitudinais. Então, as pessoas precisam saber o que é autismo. A principal acessibilidade para o autismo é a informação. Então, a informação, as pessoas vão saber o que é TEA, como incluir essa pessoa com TEA, como os estímulos sensoriais interferem na vida dessa pessoa autista, como acolher uma família. Então, basicamente, a acessibilidade para o autismo é informação. É o que as pessoas precisam saber para atender melhor estas pessoas. E eu sempre falo que não existe inclusão sem capacitação. Sim. Você pode falar assim, olha, eu amo as pessoas com deficiência, eu tenho um sobrinho, eu tenho um bom coração, você não maltratar, mas se você não souber o que aquela pessoa precisa, você não vai conseguir incluir ela ali. Se você não souber brincar com aquela criança, ela não vai poder entrar na roda das outras crianças. Então, assim, é preciso se capacitar para fazer a inclusão. O LG, o Luiz, ele falou no começo da fala dele, ele falou que as pessoas precisam ter o direito de ir e vir. Inclusão é liberdade. Você quer saber se seu espaço, seu negócio, seu hotel, seu parque é acessível? Sabe como é que a gente faz isso? Uma pessoa com deficiência, ela tem a liberdade de escolher se ela quer ir ou não naquele lugar? Ou se ela tem uma deficiência visual, ela fala assim, bom, eu vou nesse brinquedo. Ela consegue chegar lá sozinha, sem acompanhante. Porque se ela tem um acompanhante, ela não tem liberdade. Sim. Assim, uma pessoa autista, ela tem a liberdade de escolher se ela quer ficar ali 2 horas, 4 horas. Se ela puder escolher, quer dizer que aquele lugar é acessível. Então, inclusão, liberdade. A pessoa com deficiência precisa poder escolher se ela quer estar ali naquele ambiente. Não, por exemplo, eu não vou poder ir porque lá não tem rampa, eu vou lá porque eles não têm preparo, eu não vou poder ir porque lá não tem piso tátil, eu não posso sozinho porque não tem ninguém que saiba falar Libras. Então, é isso.
Mas quando a gente vê isso, eu não sei vocês, mas assim, eu fico chocada. Porque eu fico me colocando no lugar da pessoa. Imagina você entrar numa loja, você não poder comprar nada, porque você não enxerga e não tem nada que possa te ajudar a comprar sozinho. Eu acho que nesse sentido, né, Amanda, a gente tem ainda um caminho bastante longo, né, para entender a inclusão de um modo geral, né? A gente tem muita dificuldade, a sociedade atual tem muita dificuldade, né? A que a gente vive, até nós mesmos, assim, me coloco nela, não posso me isentar disso, né? Talvez a maneira com que a gente foi desenhando aí os processos culturais, né, do nosso planeta e esse individualismo perene que cada dia mais é fortalecido, talvez a pandemia nos traga um pouco mais dessa reflexão do olhar junto, do trabalhar junto, do olhar para o outro, né? Mas a gente vinha até então entendendo que o individualismo era o caminho, né? Em que eu posso tudo e eu tenho que colocar eu em primeiro lugar sempre, né? Contrapondo, inclusive, os próprios mandamentos bíblicos, né? Enfim, da história da humanidade, né? Então, contrapõe tudo isso. E a austeridade é justamente a contraposição do individualismo, né? Porque a austeridade está muito relacionada não à empatia. O Rafael já sabe o meu posicionamento sobre a empatia, que eu não acredito nela, mas a gente precisa entender melhor o outro, né? Deixa eu só explicar um pouquinho, Amanda. Eu não acredito em empatia, porque empatia ela coloca que eu me colocar no lugar do outro, né? Eu não acredito nisso porque eu jamais conseguirei sentir o que você sente. Eu nunca conseguirei sentir o que uma mãe de um filho autista sente quando chega no lugar e não tem um lugar para ele adequado. Eu posso entender a sua indignação e posso compreender e me indignar com você, mas sentir o que você sente eu não consigo. Por isso que eu não acredito em empatia. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar. Eu acho que a gente tem que ter um olhar da hospitalidade, né? Que é de eu conseguir compreender o que o outro precisa, necessita e o que eu posso fazer para facilitar esse processo. Nesse sentido, eu acho bem legal a gente também... Você falou da equipe de lazer. Embora a gente ainda esteja muito longe ainda do ideal, né, do mundo ideal para esse processo de inclusão, não só do autista, mas de um modo geral para a pessoa com deficiência, a gente vê também um interesse muito grande das pessoas. Eu, no início desse mês, lá no hotel que eu trabalho, a gente observou o interesse da própria equipe de recreação em ter uma formação para atender as pessoas com deficiência, porque eles entendem, eles já perceberam essa importância e das dificuldades que eles sentem quando recebem alguém com deficiência, seja o autista, seja o deficiente físico, seja qualquer tipo de outra deficiência. Então, é muito legal também que a gente vê que essa nova geração também já vai enxergando esse processo de inclusão e da importância que isso aconteça, até para poder trazer as crianças para mais perto e não precisar separar, que foi o que acabou acontecendo no hotel que você foi. Atualmente, quantos hotéis você já esteve, ou quantos a instituição lá que vocês têm, né, quer incluir treinamentos, né, ela já atendeu? Deixa eu ver aqui. Pelo amor de Deus. Brasil. Um hotel no Brasil, né, Amanda? Vamos mudar essa realidade. Quantos hotéis a gente tem no Brasil? Vamos mudar essa realidade. Então, assim, olha, quantos hotéis eu não sei, mas que tem hotel pra dedéu aí, viu, meu? Assim, eu falo assim, meu sonho é ir para um hotel e ficar lá tomando sol e alguém cuidando do meu filho, gente. Meu sonho de vida. Só que assim, eu não tenho como deixar ele lá. São mais de 11 mil hotéis, hein? Mais de 11 mil hotéis. Eu não tenho como deixar ele lá se a pessoa não souber como lidar, entendeu? Por quê? Porque tem características. E entrando um pouquinho nisso, que a gente está falando, o que precisa, né? Por onde que um hotel, um serviço, um estabelecimento pode começar a melhorar essa hospitalidade? Eu criei algumas coisas, eu inventei, mas assim, eu chamo de acessibilidade básica. Por onde que você começa? É isso aí, Amanda. Boa. Começa cumprindo as leis que já existem. Se cumprirem as leis que já tem, a gente já é metade do caminho andado.
Por quê? Porque, assim, tem algumas leis que são importantes quando a gente fala de lazer, né? Uma lei que é importante, que é a lei do atendimento prioritário. É muito comum a gente encontrar nos lugares a plaquinha escrita assim, fila preferencial, né? Ou atendimento preferencial. Eu sempre gosto de explicar qual que é a diferença entre preferencial e prioritário. Prioritário, a palavra prioritário quer dizer primeiro, ser atendido primeiro. A palavra preferencial quer dizer escolher uma coisa em detrimento de outra. É uma escolha. Então, só que todas as leis, elas falam sobre atendimento prioritário. O que está escrito lá para ser atendimento prioritário. Quem inventou o preferencial, não sei. Mas aquele negócio de quando você tem uma fila, aí tem aquela fila, sabe assim, a fila do preferencial tá maior que a fila comum. Já viu isso? Já. Pode. Isso não é bacana, porque as pessoas que estão ali na fila prioritária, porque elas têm uma prioridade, elas precisam. O autista é muito, muito importante. O que é importante? Quando a gente fala de sair de casa, autista, primeiro, outra coisa. Quando a gente fala de autismo, a gente fala de autismos. A gente fala de 1000 pessoas totalmente diferentes uma das outras. Se tiver 1000 autistas aqui junto, tem 1000 autistas totalmente diferentes. Não existe um autista igual ao outro. Olha aí. Olha mesmo. Por isso que chama espectro, né? É um espectro. As pessoas têm características dentro do espectro. Dentro desse espectro tem os níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. E dentro desse espectro também tem a diversidade, né? de pessoas que são totalmente diferentes uma das outras. Então, são pessoas totalmente diferentes. Então, tem autistas, a maioria dos autistas, é muito comum que autistas tenham hipersensibilidade auditiva, né? Vocês já ouviram falar que autista não gosta de barulho? Já ouviram isso? Isso. Então, não é autista. Alguns autistas, os que têm hipersensibilidade auditiva, não gostam de barulho, porque eles têm hipersensibilidade, eles ouvem muito mais decibéis que nós que não temos deficiência. Isso chama transtorno do processamento sensorial. Então, tem alguns com visão também, né, Amanda? Alguns têm com a visão, com iluminação. Iluminação, hipersensibilidade visual. Cores, né? Não com gostam cores. de toque. Já ouviram falar? Eles não gostam de abraço. Tem, é verdade. Esse é o autista que tem hipersensibilidade tátil. Né? Você ouviu falar que tem autista que não gosta de comer algumas texturas, tem seletividade alimentar? Então não são níveis, né, Amanda? São 3 níveis. Tipos. São 3 níveis que a gente chama de autismo nível 1, leve, o antigo nome era leve, moderado e severo. Tá. Por que eles mudaram? Porque hoje a gente conta os níveis de acordo com o nível de suporte. Então, a pessoa que é um nível 1, ela tem mais autonomia, precisa de menos suporte de terapias, né? Precisa de menos suporte de intervenções. Entendi. A pessoa que é nível 2, ela já precisa de um pouco mais de suporte e ela tem menos autonomia. Tá. A pessoa que é nível 3, ela precisa de muito suporte de terapias, de intensividade de terapias, ela tem menos autonomia ainda. Por que a gente não pode falar às vezes leve, severo? Por que a gente não usa mais isso? Porque é possível que tenha um autista nível 1, que seja um autista que não tem autonomia e que não precisa de muita terapia, por exemplo, e que não seja verbal, que não fale, ou que não tenha atraso cognitivo. Então, são muitas características e muitas vertentes, por isso que é um espectro. Então, quando a gente fala de sair de casa, como é muito comum que os autistas tenham hipersensibilidades, né, tem o transtorno do processamento sensorial, é difícil sair para qualquer lugar. Né? Uhum. Também tem a rigidez cognitiva, que é comum também autistas terem apego à rotina. Então, eles têm um caminho que eles sempre vão, tem um lugar que eles sempre vão. São todos? Não são todos, né? Como eu falei, são todos diversos, mas tem algumas características que é do transtorno do espectro autista, né? Para a pessoa ser autista, para estar dentro do espectro autista, ela precisa ter alteração na comunicação,
na interação social e comportamentos normalmente que são comportamentos repetitivos, estereotipados, são algumas coisas que, para fechar o diagnóstico, por exemplo, dessa pessoa. Então, falando do meu filho, só para vocês entenderem, tá? O Arthur, eu ia perguntar qual era o nível do Arthur. Ele é nível 2, ele seria um nível moderado. Ele fala, mas ele tem atraso de fala. Então, ele fala, hoje ele tem 5 anos, ele fala poucas palavras, poucas frases de até 6 palavras. Ele tem dificuldade de comunicação, dificuldade de se expressar. Então, ele fala, normalmente, ele fala pedindo o que ele quer. Mas ele não conversa, ele ainda está aprendendo a contar passado. Ele tem atraso cognitivo, né? Então, por exemplo, ele não tem, nós já estamos há 1 ano de pandemia, ele não tem noção do que é pandemia, Olha que aí. é coronavírus. Ele não tem, quando a gente fala de atendimento prioritário, por que a gente precisa do atendimento prioritário? Estar em uma fila é muito difícil, por exemplo, para criança que não tem noção temporal. Ele tem 5 anos, ele não sabe o que é 1 minuto, 2 minutos, 2 horas, 1 dia, 1 ano. Ele não tem a noção dos dias da semana ainda. Coisa que uma criança típica, ela já tem essa noção. Hoje, o Arthur sabe dia e noite. Eu falo, tá de noite. Amanhã, quando tiver sol... Claro e escuro, né? Isso, ele ainda não tem essa noção temporal. Então, e ele tem também transtorno do processamento sensorial. Ele tem hipersensibilidade auditiva e hipersensibilidade visual. Só para vocês terem uma ideia, ele não entra em supermercado. O supermercado perto da minha casa, ele fica na porta. A segurança fica olhando, eu entro em 2 minutos, pego e saio. Se você puxar ele para ele vir, ele vem com medo, é como se tivesse alguma coisa querendo engolir. É um medo, medo de olhar. Nós fomos um parque o ano passado, e quando você chega num parque, né, parque de diversões, é a coisa que a pessoa fala, que a criança fala, que legal, eu vou andar. Ele chegou no parque, ele falou, embora casa. Só de ver aquele monte de gente. Gente, né? Nós fomos num teatro dentro do parque, tinha muita luz, muita cor, era escuro. Ele passou a sessão inteira sem olhar pro palco. Ele ficou de lado, a gente tampando o ouvido dele, e ele sem olhar pro palco. Eu falava, Arthur, você quer sair, quer ir embora? Ele não. Não queria, queria né? assistir. Olha aí, tá vendo? Mas ele não conseguia. Entendi. Depois nós fomos num outro teatro que tinha barulhos de carro muito alto. Só que era claro. Então ele via e ele pedia para tampar o ouvido e não queria ir embora. Então, assim, pra gente sair de casa é muito difícil, porque também tem o apego da rotina. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso avisar para ele antes. Olha, nós vamos no parque. Aí eu pego a foto do parque, o vídeo do parque, aí eu mostro. Se eu vou no hotel, eu mostro o hotel, mostro o quarto. É bem trabalhoso sair de casa. Por que é trabalhoso? Porque o transtorno do processamento sensorial é como o cérebro recebe os estímulos. Olha aí a dica, né? Olha aí a dica da Amanda aí para os hotéis aí prepararem algum material bacana aí para mandar para as famílias com filhos ou filhas autistas, né? Já preparar um material legal que possa até tentar trazer alguma impressão sensorial para a criança conseguir entender o que ela vai pegar lá, né? O que ela vai entender lá. Fica uma dica aí. Chama história social isso é muito importante pra gente. Eu tenho que ficar pegando vídeo no YouTube de outras pessoas. Empresas de marketing que nos escutam aqui, por favor, hein? Diretores de marketing, diretores de empresas aí, hoteleiras ou não, fica a dica aí da Amanda. Até de um supermercado, né? Todo mundo presta serviço aí. Como é que chama isso, Amanda? História o quê? História social. História social, a gente conta a história social. Antes de sair para qualquer lugar, eu tenho que contar essa história social. Mas o que mais pega é o que acontece. Esse excesso de estímulos, ele tem um transtorno do processamento sensorial. Quando tem muito estímulo, principalmente som, gente passando, no caso do Arthur, que tem essas 2 hipersensibilidades, ele desorganiza sensorialmente. O cérebro recebe o estímulo e ele não consegue organizar. Então, o que ele fica, no caso dele? Ele fica nervoso, ele fica agitado, ele faz estereotipia, ele fica correndo, ele fica tentando se regular, ele fica tentando... Ecolalia que você falou, né? Ecolalia, estereotipia, ele fica tentando
absorver aquele ambiente. Tá. Então, assim, é muito difícil para ele estar nesses lugares. O que eu faço? Eu doso a quantidade de exposição aos estímulos. Então, eu coloco ele no estímulo, eu vou dosando até eu falar assim, vamos tirar ele daqui, porque ele está começando a desorganizar, e ele pode ter uma crise. A diferença da birra e da crise é que a birra, quando você dá o que a criança quer, ela para. A crise, ela tem um antecedente. Então, se o Arthur teve estímulos sensoriais, se ele foi exposto a estímulos sensoriais, um gatilho, uma espera numa fila, um não que eu falo para ele, um sono, pode ser um gatilho para uma crise. Uhum. Uma crise, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ela pode durar de meia hora a 1h30. Ele chorando, se batendo, se machucando, sem conseguir voltar. Ele não consegue se acalmar. Isso é uma que a gente chama de crise sensorial. E, assim, a minha vida é evitar crises. Assim, a gente foge de crises, porque a gente não quer. Então, às vezes, já ouviram, né? Tipo assim, a autista teve uma crise no shopping, a autista teve uma crise no parque, a autista teve. Às vezes a pessoa vê uma criança jogando no chão, ou nervosa, ou chorando, e fala, nossa, se fosse meu filho, eu dava umas palavras, sabe? Mas pode ser uma crise sensorial. Então, até isso a gente tem que ver, porque pode ser uma pessoa autista que está tendo uma crise. E aí, acalmar a crise é de cada pessoa, de cada criança. Então, assim, a gente controla muito essa exposição. E o atendimento prioritário é importante por isso, porque eu estar ali naquele lugar, eu tenho que ficar o menos tempo possível numa fila, num lugar que tem um monte de gente, para que ele consiga aproveitar. Então, assim, eu aproveitei o parque quando eu fui, e aproveita muito bem. Só que a gente não aproveita igual as outras famílias típicas. Quando todo mundo foi embora às 7 da noite, eu fui embora às 2 da tarde, porque eu já sei que já estava no limite dele sensorial. Mas quando a gente vê ele brincando, aproveitando, meu filho é viciado em piscina, né? Então, assim, eu vejo a gente só viaja para lugares que tem a água, principalmente, porque ele ama a água. Eu vejo ele brincando na piscina, tanto que esse menino tá curtindo. Gente, ele fica na piscina de ondas, olhando as ondinhas batendo assim nele. Que horas, massa. Sabe? E ele curte assim, sai correndo. Ele ama. Então, assim, a gente também quer dar isso para os nossos filhos. Eles têm direito também de aproveitarem o lazer. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a gente tenha um pouquinho esse atendimento ser melhor para a gente poder conseguir sair de casa, porque sair de casa às vezes já é muito difícil, né? Então, o atendimento prioritário, que são as leis, né? Meia entrada é muito importante, mas você fala assim, não é só porque, quando a gente fala de meia entrada, lá na lei da meia entrada fala eventos culturais e esportivos, né? Ela não inclui, por exemplo, parques, mas o que eu falo em relação a parques? Se eu for no seu parque, o meu filho que tem uma deficiência, ele vai aproveitar igual as outras pessoas sem deficiência? Seguramente que não, né? Nem só isso, Amanda. Acho que é facilitar. Foi o que você falou. Olha a quantidade de custo que vocês têm a mais, seja para terapia, seja para medicação. Né? Então, acho que é mais para atrair mesmo, né? Não é nem... Acho que essas coisas não tem nem de lei, sabe? Mas, por exemplo, às vezes a gente encontra lugares que fazem de tudo, pedem uma lista de documentos para não dar meia entrada. Só que, por exemplo, eu vou no parque, meu filho tem meia entrada, a companhia pergunta, mas tem meu marido, meu primo, meu sobrinho, sabe? Tem a família inteira. Então, assim, a gente não pode pensar só em uma pessoa, tem que pensar que aquela pessoa vai com um monte de gente. E principalmente, assim, se eu não vou curtir, porque se você falar assim, olha, seu filho vai curtir tudo, meu filho, eu pago 300%. O que você quiser, se você tem acessibilidade 100%, a gente não tem isso. Então, assim, a minha entrada é importante também, para principalmente incentivar também essas famílias. Claro, quem acompanha. Tem uma outra lei, uma lei que é a inclusão do símbolo do autismo nas placas. Não sei se vocês já viram, vocês conhecem o símbolo do autismo, né? Já. Inclusive, eu pedi para o marketing confeccionar para a gente aqui. Isso, é um laço de quebra-cabeça. É lindo, esse símbolo, ele tem uma lei estadual, então todos os estabelecimentos do estado de São Paulo são obrigados a incluir esse símbolo na placa.
nem 2% dos estabelecimentos estão cumprindo essa lei. Né? No ano de 2020, junto com essa lei Romeu-Mion, foi da carteirinha CIPIA, ele tornou essa lei federal. Então, todos os estabelecimentos precisam incluir o símbolo nas placas. E por que é importante? O autismo, ele não tem cara. Você não sabe que aquela pessoa tem uma deficiência. É uma deficiência não visível. Então, eu já passei por vários constrangimentos. Eu estava num shopping, tem muito estímulo sensorial. Meu filho ficou numa brinquedoteca, tem muito estímulo sensorial. Chegamos às 7, era 9h30 da noite, ele queria batata. Eu falei, filho, então vamos lá comprar batata. Ele já estava rodando no chão. Não estava rodando, é que ele já estava desorganizado. Isso aqui, mais um pouquinho de uma crise. Esse estabelecimento, que é uma rede de fast food, ela não tem a placa nem de atendimento prioritário, porque eles fizeram uma reforma e não colocaram, porque esteticamente não combina. Então você tem que ir lá no caixa e falar, olha, qual que é a fila preferencial? Aí eles falam, é aqui mesmo, pode deixar. Eles param o atendimento, te atendem, te dão, né, o atendimento prioritário. Só que tem uma fila gigante lá atrás. Então eu fui lá pedir, porque eu já estava quase desorganizado, e a menina de trás da fila falou assim, nossa, que folgada. Uma mulher, né, tipo, não tá grávida, só tá gorda. O filho dela é enorme. Essa mulher tá fazendo, né? Passando na frente de todo mundo. As pessoas acham que é um privilégio passar na frente. E não é um privilégio, é um direito. Direito não é privilégio. Se você falasse pra mim que pro meu filho não ser autista, eu tinha que ficar na fila 1 hora, 2 horas, 2 dias, eu ficaria quantos meses você quisesse. Então, assim, a gente realmente precisa desse atendimento prioritário. E o laço na placa, ele é mais uma coisa que a pessoa fala assim, bom, ela não é isso, pode ser que o filho dela seja autista. Autista, Assim, pra gente é importante, por quê? Porque é constrangedor. E muitas vezes a pessoa não usa o atendimento do marido, não precisa passar lá. Ele tem vergonha do que ele pode ouvir, né? Sendo que é um direito dele. O autista também tem direito a assentos reservados no teatro, no cinema, todos os lugares que tem assentos, no ônibus, no metrô, no avião. O autista é uma pessoa com deficiência. Ele tem direito ao atendimento reservado. 5% dos brinquedos adaptados, tem uma lei aqui na cidade de São Paulo, todos os parques, tanto públicos quanto privados, precisam ter 5% de brinquedos adaptados. Gente, não devia nem ser lei. Por que a pessoa acha que criança com deficiência não pode brincar? Não tem direito de brincar? Então, assim, aqui no Brasil, o atraso é muito grande. Os parques de praças públicas em alguns lugares do mundo já vem adaptado, porque assim, tem crianças com deficiência. A questão de educação, né, Amanda, a gente ainda tem que fortalecer muito, né? Imagina, se a gente não consegue nem que as pessoas compreendam a dor do outro, né, a dificuldade do outro. Talvez por isso que a gente precise determinar leis para que as coisas aconteçam. E ainda assim, a gente sabe da dificuldade, né? Então, temos pouco trabalho. Por isso que não podemos deixar de falar, né? Não podemos deixar de falar disso. A outra lei, que é uma lei também importante, já tô acabando, tá, gente? Eu não sei se todos sabem, mas quando foi feita a lei do ano passado do uso obrigatório de máscaras, as pessoas com deficiência intelectual, autistas, pessoas com deficiência sensorial, elas são isentas do uso de máscara. É opcional, né? Assim, às vezes a pessoa hoje teve uma discussão muito grande assim, em relação à criança ir para a escola sem máscara. Nós, como mães, a gente quer que o nosso filho use máscara. A gente sabe da importância, a gente sabe que é uma proteção mecânica, só que ele não consegue. A deficiência, ele tem a questão do sensorial, que é uma deficiência. Não tem como tirar a deficiência dele. Senão eu tirava, porque assim, a gente sabe o trabalho que dá. Verdade. Agora, ele não vai poder ir para a escola, ele não pode ir no parque, ele não pode lugar porque ele não usa máscara. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Nós que usamos, as crianças que conseguem usar, todo mundo em volta usa, para que essa pessoa possa não usar a máscara. Sem. Entendi, isso aí. Quem tem que se adaptar é o ambiente. Não é a pessoa com deficiência, ela não pode tirar
Então, assim, não pode tirar a deficiência dela. O ambiente precisa ser adaptado para a pessoa com deficiência. Amanda, queria pedir, antes de fechar, deixar seus minutos finais aí para um jabá, pode dizer, falar da tua empresa, dos cursos online muito legais que tem aí, e deixar seus contatos, o teu arroba do Instagram, o próprio site lá da Incluir, e agradecer aí, por final, agradecer também essa tua disponibilidade com a gente. Vamos lá. Deixa eu pouco tempo pro meu jabá, hein? Brincadeira, gente. Não é assim, agregue valor ao seu negócio através da inclusão. Então, você pode agregar valor ao seu negócio, as pessoas elas ficam felizes. Eu tenho várias provas aqui do que as pessoas falaram quando elas viram que o estabelecimento é capacitado. Nós fizemos a capacitação de um parque e foi assim uma coisa, mesmo as pessoas que não têm deficiência, elas falam assim, gente, que legal que a sua empresa está pensando nisso. A maioria das empresas, quando constroem lá os seus valores, né, objetivos, valores, elas colocam lá respeito, seja para todos. O que você está fazendo aí no seu trabalho, no seu estabelecimento? É para todos? Tem certeza? Assim, as pessoas com deficiência conseguem, então, assim, precisa ser para todos. Então, é possível agregar valor ao seu negócio. Eu falo assim, se você não for fazer pela parte social, faça por dinheiro. É isso porque aí. A gente não tem para onde ir. A gente vai para o seu hotel se tiver preparado. Se eu for para um estado, aquele estado só tem um hotel preparado, é lá que eu vou levar meu filho. É isso que você vai várias vezes, é isso aí. E esses 2 milhões, né? E esses 2 milhões que estão aí para onde eles vão, né? É verdade. Então, assim, vejam as pessoas com deficiência como consumidores. Se preparem para atender essas pessoas. Por quê? Porque são pessoas. São pessoas que têm direito. Ninguém quer que a outra pessoa tenha deficiência, mas pode acontecer com você. Pode ter um acidente, ou então a pessoa fica idosa, ela precisa usar. A gente precisa dessa acessibilidade, porque são pessoas. E nós, na Incluir Treinamentos, a nossa capacitação, quando a gente começou a fazer, a gente começou a falar sobre autismo. Mas depois eu descobri que as pessoas não sabem o básico sobre a deficiência. Então, hoje, na nossa capacitação, a gente fala sobre a pessoa com deficiência, como que ela vai atender, como que ela tem que falar. Você fala assim, mas meus colaboradores já sabem. Não sabem. Não sabem. Estou parando para vocês que não sabem. Porque assim, Amanda, mas como é que você pode falar isso? Olha, se ela tiver alguém na família dela, ela sabe, mas se não tiver na família, não sabe. Eu fiz uma palestra recente para diretores da maior companhia aérea do mundo. Eles falaram assim, Amanda, eu estou me sentindo uma criança no colégio, na escola. Tudo que você falou, não sabia. Então, assim, a gente precisa capacitar para que esse atendimento, para que essa hospitalidade seja de excelência, né? E pensando realmente no outro e atender o outro. O lazer é uma parte muito, muito importante. Quando a gente fala de lazer, a gente fala de coisa boa, né? A gente fala de paz, tranquilidade, viagem, descanso. Ninguém pensa em fazer um lazer. Eu falei, se fosse para ser ruim, não chamava lazer, chamava trabalho. Chamava trabalho. Então, assim, não é lazer. Então, assim, o lazer tem que ser para todos. E fazer que as pessoas se entendam, se capacitem para receber da melhor forma possível. Tem um nicho de mercado, né? Como a Amanda falou, não só se não faz por uma questão social, que olha também uma questão como economicamente ativos, né? Então, a gente tem um nicho de mercado grande, né? E uma fatia enorme para atender e buscar, né? Então, não explorada. É um mercado que não está explorado. Então, assim, a nossa capacitação, a gente chama de capacitação básica. Básico, gente, são 6 horas. É muito assunto. A gente ficou falando aqui, assim, eu não falei nada para vocês do que é o autismo. Então, são 6 horas, mas são 6 horas que a pessoa ela sai dessa capacitação sabendo atender e acolher. Ela não sai, por exemplo, sabendo lidar, nem fazer terapia, porque também não é isso que ela precisa saber como acolher essa família.
se alguém chegar para a gente entender um pouquinho só do que a gente está passando para estar ali, a gente já fica... Verdade, quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de igualdade, a gente sabe que nosso filho não vai aproveitar igual. O que a gente precisa é da equidade, que é adaptar as oportunidades, deixando justas. Então, a gente quer que o nosso filho brinque um pouco, que ele interaja um pouco, o máximo que ele puder. A gente já fica muito, muito feliz. Ele não vai conseguir ficar lá às 8 horas, ele vai conseguir ficar 3 horas e ele já vai ficar feliz por isso e eu vou ficar mais feliz ainda. Então, assim, quando a gente faz essa capacitação, a empresa recebe um selo de empresa amiga do autista. Então, para isso, ela precisa capacitar 85% dos colaboradores de atendimento. Então, as pessoas que têm contato com o público recebem essa capacitação. A gente tem uma parte onde a gente faz a consultoria, a gente fala quais são as acessibilidades, o que pode estar mudando e adaptando esses ambientes, no ambiente do hotel, ou do parque, ou do estabelecimento, para criar, por exemplo, um protocolo de atendimento. E também essas pessoas que são capacitadas, essas empresas que são capacitadas, elas entram para a Rede Azul, que é um aplicativo nacional, onde a gente tem as empresas que são capacitadas para atender autistas, onde as mães e as famílias buscam esses lugares. Infelizmente, a gente tem pouquinha coisa de turismo lá, mas a gente precisa aumentar. Nós já temos 60 agentes de viagem capacitados para criar roteiros, para criar roteiros especializados na pessoa autista. Então, a gente agora precisa dos estabelecimentos. Exato, conta com a gente. Vamos buscar esses estabelecimentos. Amanda, como é que acessa, então, a incluir treinamentos? Acessa por onde aí? Como é que faz o acesso? Tem o nosso site, www.incluirtreinamentos.com.br. Assim que você abre a página, vai para um webinar gratuito que a gente vai ter no final desse mês. Dia 23, né? Dia 26. Dia 26, sobre como tornar meu estabelecimento amigo do autista. Ah, tá. Então, é que tem um webinar dia 23 também, né? Às 8 horas da noite. 23 é outro. Isso aí é para líderes. Então, a gente tem várias coisas legais acontecendo esse mês de abril. Nós estamos no mês Azul Abril mais Azul, onde nós criamos uma campanha com algumas associações e algumas empresas para falar sobre o assunto autismo, para levar essa informação sobre a importância do atendimento prioritário, como falar e como usar os termos de pessoa com deficiência. E você pode entrar no nosso site, no nosso Instagram, @incluirtreinamentos, e tem o meu blog também, mamãequeviaja.net, www.mamãequeviaja.net. Lá eu dou dicas para as mães de como viajar com a criança autista. Muito legal. Então, eu faço essa parte das famílias, e também tem muita maternidade real. Tem menino chorando, tem birra, tem coisa boa. Acompanha lá a minha maternidade. Pô, Amanda, muito obrigado. Não vejo a hora de voltar a viajar. Venha pra cá, volta. Hot Beach te espera. Hot Beach com aquela piscina lá, gente. Sabia que a piscina a temperatura da piscina, acho que é a perfeita. Eu lembro até hoje da temperatura. Mas não é quente não é frio. Perfeito. Saudades. Depois tem que vir conhecer Foz do Iguaçu. Amanda, muito obrigado pela sua disponibilidade. O site, o Instagram e todos os contatos estarão na postagem nossa do podcast e também no descritivo do podcast, né, desse episódio especial no mês azul. Amanda, obrigado, viu? Obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Legal. Foi uma aula aqui, eu tô com a minha mesa lotada de anotações. Foi uma aula. Você falou que realmente ainda não passou tudo, né? Mas seguramente instigou a gente a buscar compreender um pouco mais sobre o autismo e sobre como melhor atender. Espero que isso seja de grande valia para quem está ouvindo a gente nesse episódio do Inspirando Cast. É isso aí, né? E quem curtiu, vai lá no Instagram também, no @InspirandoHospitalidade, curte, multiplica as informações, os nossos que a gente coloca lá nos stories diariamente.
e divulga para os colegas, né? Que vem aí muita mais informação. Isso aí. Obrigado, viu? Valeu, Amanda. Um beijo. Obrigado. Beijo. Tchau. Fui.